Bom dia, Paula. Bom dia a você também. Agora é hora de notícias pela Canção Nova. Agora são 9 horas e 22 minutos. Quarta-feira é dia de ensinamentos com o Papa Francisco. Daqui a pouco eu converso com a Lízia Costa. A gente também vai saber mais sobre o Setembro Azul, mês dedicado aos surdos. Direto de Brasília, Padre Roger Araújo comenta as principais notícias e assuntos da capital do Brasil. E ainda a situação do Brexit e a última reportagem da série especial A Voz da Amazônia. O CN Notícias edição da manhã está começando. Os ensinamentos da catequese de hoje com o Papa Francisco foram a respeito do diácono. Lízia Costa vai nos contar como foi a catequese desta quarta-feira no Vaticano. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje é dia de catequese. O Papa Francisco se reuniu com milhares de fiéis aqui na Praça de São Pedro, gente de várias partes do mundo, inclusive tinham muitos brasileiros hoje aqui na praça, gente de Cachoeira Paulista, gente do sul do país e de tantas outras partes que o Papa fez questão de cumprimentá-los no final, saudando e citando o nome dessas cidades, das pessoas que vieram dessas cidades. E o Papa Francisco deu continuidade à reflexão sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, disse que Lucas conta os grandes feitos dos apóstolos, mas também fala dos limites, das dificuldades, dos conflitos existentes nesse início da igreja. O Papa disse que desde lá já existiam conflitos, o que é normal. E o Papa falou sobre a eleição dos 7 primeiros diáconos, destacando a figura de Estevão, um homem com coragem de evangelizar com parresia e que não deixou se calar pelas vozes contrárias. O Papa alertou que muitas vezes, quando se encontra alguém com esse ardor, com essa pregação, algumas outras pessoas querem derrubar, querem calar a voz desse pregador e usam até mesmo de calúnia, algo que o Papa disse ser um câncer diabólico. Pediu para ter cuidado quando grupos se juntam para tentar derrubar a voz de um pastor, derrubar a voz de alguém que quer anunciar o Evangelho. Falou que Estevão quis continuar corajosamente, seguir os passos de Jesus, foi até a morte, também perdoou aqueles que o condenaram injustamente. Citou este grande exemplo, falando também dos mártires dos dias de hoje, grande testemunho para todos nós. O Papa recordou que hoje são muitos mais mártires do que no início da igreja, homens e mulheres que têm a coragem de não negar Cristo e de ir até as últimas consequências em nome desse evangelho, e diz que eles com certeza regam esse solo do cristianismo, faz crescer ainda mais essa fé no mundo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos que nos acompanham. Esse texto completo, vale lembrar, está no nosso site noticias.cançãonova.com. Presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos anuncia a abertura de um inquérito formal de impeachment contra o presidente Donald Trump. Vamos agora direto aos Estados Unidos com informações da nossa correspondente Claudete Francisco. A investigação vai apurar se o presidente americano pediu ajuda à Ucrânia para prejudicar seu adversário político nas próximas eleições em 2020, e isso configuraria como crime de traição. Após o anúncio, Trump disse no Twitter que os democratas procuram oportunidades para tirá-lo do governo e que isso era péssimo ao país. Desde novembro, os democratas mantêm a maioria na Câmara para promover um processo de impeachment, mas precisam da aprovação do Senado, que é de maioria republicana e mais favorável ao governo. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu tornar ilegal a decisão do governo de Boris Johnson de suspender o parlamento britânico. A medida do primeiro-ministro deixava pouca margem para que parlamentares debatessem a saída do Reino Unido da União Europeia. Quem vai explicar essa questão para a gente é a nossa correspondente em Londres, Vanessa Andrade. Após 3 dias de audiência e 4 de deliberações, os 11 juízes da Suprema Corte do Reino Unido consideraram de forma unânime que a suspensão do parlamento britânico foi ilegal, nula e sem efeito, pois teria a função de frustrar ou impedir a capacidade dos parlamentares de desempenharem as suas funções constitucionais. O parlamento britânico deve voltar às atividades ainda hoje. Essa decisão dá abertura para que os integrantes da Câmara dos Comuns e dos Lords possam decidir quais serão os próximos passos em relação ao Brexit.
Após o veredito contra o premier, alguns parlamentares afirmam que Boris Johnson deveria renunciar ao cargo. Em nota, Johnson disse discordar totalmente dessa decisão e ainda insistiu que a realização das eleições gerais seria o mais sensato nessa ocasião. O primeiro-ministro Boris Johnson está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Caso o Reino Unido e a União Europeia não cheguem a um acordo até 19 de outubro e os parlamentares não votem para que aconteça um Brexit sem acordo, o primeiro-ministro Boris Johnson será obrigado legalmente a pedir uma prorrogação à União Europeia para que o Brexit aconteça. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícia. Agora vamos para um breve intervalo e a seguir, líderes do BRICS se reúnem no Mato Grosso para debater metas para o desenvolvimento sustentável. E você acompanha agora imagens ao vivo aqui de São Paulo. A mínima hoje é de 15 graus e a máxima não passa dos 20. Os ministros da Agricultura dos países do BRICS, que compõem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúnem em Bonito, no Mato Grosso do Sul, entre hoje e amanhã. Eles debatem metas da agenda até 2030 para o desenvolvimento sustentável. A meta para a agenda de 2030 é um planeta mais sustentável, também a melhoria da infraestrutura e as conexões entre diferentes cadeias de agropecuária. Para amanhã, está prevista a assinatura de uma declaração conjunta. O mês de outubro está chegando e, com isso, também aumentam as expectativas para o Sínodo da Amazônia. O Papa Francisco enviou um vídeo sobre o Sínodo e nós vamos agora, então, a Brasília para conversar com o padre Roger Araújo, que vai falar sobre o conteúdo dessa mensagem. Bom dia, padre Roger. Muito bom dia, Adelita. É bom falar com você direto aqui de Brasília. E as imagens vão mostrar aí para todos nós que o clima está bem seco aqui na capital federal. Brasília enfrenta uma das suas maiores estiagens dos últimos tempos. Mais de 100 dias que não chove na capital federal. A umidade do ar sempre cada vez mais baixa. E aqui a gente facilmente se cansa, Adelita. Facilmente a gente está fatigado por causa do excesso de calor aqui na capital do Brasil. Bom, o clima aqui na cidade, daqui a pouco eu falo sobre o clima político, mas é importante falar sobre o Sínodo da Amazônia, não é? Porque outubro está se aproximando, esse sínodo tem uma importância singular para a igreja e ele, sobretudo, no coração do Papa Francisco, porque no último sábado ele confirmou os participantes que irão compor o Sínodo da Pan-Amazônia. Então a gente pensa que o Sínodo da Amazônia brasileira, não, é de toda a Amazônia que compõe aqui a América do Sul. E o Papa também fez questão de fazer um sínodo sobre um vídeo sobre o Sínodo da Amazônia, explicando que é um sínodo de urgência e de muita importância para a igreja, mas não se trata de um parlamento, ou seja, não é um sínodo político, mas é um acontecimento eclesiástico. Agora, voltando aqui para a capital, Adelita, a cidade ainda está muito comovida com a morte do padre Casimiro, que foi assassinado, vítima de um latrocínio, no último sábado. Ontem, 2 dos bandidos que cometeram este crime foram presos, mas ainda tem 2 que estão foragidos, inclusive aquele que parece ser o mentor deste terrível assassinato. Ontem, aqui na capital federal, uma igreja também foi assaltada e levaram o sacrário dessa igreja. Importante lembrar que essa mesma igreja onde o padre Casimiro foi assassinado, essa igreja foi assaltada 2 vezes no ano passado e também levaram o sacrário dessa igreja. Então, temos realmente que pedir muito a Deus para dar segurança para todos nós, mas estão vendo que nem as igrejas estão respeitando. Agora, falando sobre política, o Congresso rejeitou 18, daquilo que são os pontos essenciais do projeto de abuso de autoridade que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Congresso tem o poder de derrubar o veto do presidente. Então, daqueles mais de 30 pontos que o presidente, de fato, vetou, o Congresso manteve 18, aliás, o Congresso rejeitou 18 e manteve 15 desses vetos. De modo que
o projeto original, como foi concebido pelo ministro Sérgio Moro, ele não vai seguir conforme foi planejado, porque o Congresso tem o poder de derrubar o veto do presidente da República. Adelita, com você. Muito obrigada, Padre Roger. E aqui em São Paulo, quarta-feira de tempo instável. Deve ficar chovendo e também com baixas temperaturas. Vamos conferir então a previsão do tempo para todo o Brasil. Na região sul, não chove no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Há risco de chuva forte no norte do Paraná. O dia é de atenção para a chuva forte em todas as regiões do estado de São Paulo. Áreas de estabilidade se espalham pelo sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. No Espírito Santo, dia nublado com chuva a qualquer hora, que pode ser forte e volumosa. A temperatura diminui em boa parte do sudeste. O tempo fica instável na região centro-oeste e há risco de chuva forte no Mato Grosso. Tempo firme no Distrito Federal e norte de Goiás. Nas demais áreas, o sol aparece e chove de forma isolada a partir da tarde. O calor intenso e a alta umidade aumentam as condições para a chuva no norte do Brasil. Dia chuvoso em Boa Vista, no norte do Amazonas e Roraima. Não chove apenas no Tocantins. No Nordeste, uma frente fria no sul da Bahia deixa o tempo instável e pode chover a qualquer hora. Em Salvador e Vitória da Conquista, dia com nuvens intercalado com períodos de sol. Nas demais áreas da região, o sol predomina e o tempo segue firme. E a seguir, Setembro Azul. Vamos entender por que o mês é tão importante para as pessoas com deficiência auditiva. Este mês é marcado por diversos eventos da comunidade surda. Por isso foi chamado de Setembro Azul. A nossa equipe mostra o trabalho de um professor surdo que atua numa escola bilíngue aqui em São Paulo. Vamos conversar com o André Cunha, que está lá ao vivo. Bom dia, André. Como estão as comemorações deste mês de Setembro Azul por aí? Bom dia, Adelita. Bom dia para todo mundo. Olha, muitas atividades aqui nesta escola, a Escola Municipal Ellen Keller, que fica na zona sul da capital. Agora há pouco a gente acompanhava, os alunos participavam de uma palestra com um astrônomo surdo. Ele tratava de vários assuntos, vários aspectos da astronomia. Acabou de acabar faz pouco tempo, né? E faz parte dessas atividades aqui na escola para comemorar o Setembro Azul. Bom, eu vou conversar agora então com o professor Neivaldo Zovico, ele é professor aqui nessa escola e para isso eu vou contar aqui com a ajuda do nosso amigo intérprete de Libras, o Renato Rodrigues. Já vou cumprimentá-los, né? Bom dia, Renato. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, qual que é a importância de uma escola bilíngue para os alunos hoje? Bom, a importância de uma escola bilíngue hoje para crianças surdas por conta, muitas vezes a criança ela nasce, né, surda e o contato dela é visual e é muito importante isso para o processo de aquisição de língua dela. E aos poucos ela vai tendo conhecimento de mundo e ela vai se desenvolvendo, né? E hoje você tem uma escola bilíngue hoje, o início é muito importante para que ela tenha contato com a língua de sinais e ela vai se desenvolvendo e a questão da língua portuguesa, como segunda língua, é muito importante para a questão da escrita dela, né? Então, por isso que nós temos aqui a escola bilíngue, que é a língua de sinais, como primeira língua, e língua portuguesa como segunda língua. E dessa forma ela vai conseguir se comunicar com as outras pessoas com muito mais tranquilidade, né? Se ela entra num colégio de crianças, se é um colégio regular com crianças que não utilizam língua de sinais, ela vai ter muito mais dificuldade na questão da comunicação. Então, aqui o processo de aquisição e de crescimento é muito mais rápido. Ela vai conseguir adquirir tanto a língua portuguesa, a língua matemática, né, a linguagem matemática, e aí ela vai ter um conhecimento de mundo muito melhor e ela vai conseguir interagir de uma forma muito mais fácil. Isso vai ajudá-la, né? E aí você vê que o colégio de inclusão é um processo um pouco diferente do projeto do colégio bilíngue, né? Então, aqui não, aqui ela vai ter contato com adulto, tudo por intermédio de língua de sinais. E ela vai se acostumando dessa forma. E, novamente, o processo de aquisição
é diferente. Eu estudei aqui quando era pequeno, né? E aí, aos poucos, né, as pessoas iam se desenvolvendo e eu fui me desenvolvendo junto com ela. E hoje eu estou muito feliz que eu sou professor aqui na escola, né? E essa é a importância do Colégio Bilingue para ajudar na evolução e no crescimento dessa criança surda. E a criança surda ela é capaz como qualquer outra criança também. Nós somos todos iguais e utilizamos a língua de sinais aqui dentro. É isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, o Renato. Olha, Delita, amanhã é o Dia Nacional do Surdo, né? A gente torce para que escolas como essa também estejam presentes em outras cidades do Brasil. Com você. É isso, muito obrigada, André. E na última reportagem da série A Voz da Amazônia, a importância com respeito com a criação, a nossa casa comum. Eu vou contar um pouco histórias. A terra vem, o nosso dono que faz a terra para a gente. E desde antes de 1500, nós preservamos a floresta. Até hoje nós temos a floresta verde ainda, verde para sempre. Nunca nós o Anhempim destruímos a nossa florestas. E nós usamos a terra de forma sustentável. Nós não fazemos, por exemplo, nós não fazemos a roça no mesmo lugar. Nós mudamos de lugar para outro. Só permanece naquele lugar, aí vai ficar doente para ele. Vai sentir dor. Por isso tem que mudar, tem que abrir outra aldeia para que aquele aldeia velho se recuperar. Nós, o Anhempim, não esquecemos nenhuma cultura. Nós sabemos nos pintar, sabemos cantar e nós queremos que esse nosso conhecimento valoriza e transmitindo para o nosso futuro gerações. Por isso nós o Anhempim, importante a nossa terra indígena. Nós queremos defender a nossa terra indígena, o Anhempim, porque se a gente não luta pela nossa terra e pela nossa vida, nós vamos sofrer. Se nós, o Anhempim, não cuida da nossa terra, não tem outra terra que já está garantido para nós. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou na edição da noite, às 6:45. Um ótimo dia, fique agora na companhia do programa Manhã Viva. É com você, Renata Vasconcelos.